A gente continua falando sobre a eleição americana. A vice dos Estados Unidos, como nós já destacamos aqui, tem mais da metade do apoio necessário dos delegados democratas para a indicação da candidatura depois da desistência de Joe Biden. Kamala Harris fez um discurso em que elogiou o presidente pelo legado, mas não citou a possibilidade de concorrer. Depois partiu para o ataque contra Donald Trump. Quem analisa esse cenário agora da política americana é o doutor em Relações Internacionais, o professor Igor Lucena. Tudo bem, professor? Boa noite. Se somando aqui a nossa equipe do Jornal Jovem Pan. Bem-vindo, professor, boa noite. Boa noite, Thiago, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, desde ontem, então, uma reviravolta, mas o que chama a atenção é essa presença de Kamala Harris com os ataques ao ex-presidente dos Estados Unidos. O senhor acha que ela já está se posicionando ou já se posicionou depois de ter recebido o aval do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden? Bom, Thiago, existem dois pontos importantes dentro da fala de Kamala Harris que tem que ser analisado como política interna americana. O primeiro é o fato de que ela não recebeu um apoio maciço de líderes do Partido Democrata, como, por exemplo, Barack Obama. Ele não fez um discurso aberto e outros grandes líderes do Partido Democrata com a visão de que eles ainda esperam o que, de fato, ela vai apresentar para ser, de fato, a representante do partido dentro dessa disputa. Obviamente, como ela tem mais da metade dos delegados, isso já é favas contadas, mas esses, a gente pode dizer, os cabeças brancas do partido querem ver, de fato, se ela tem capacidade para ir para a disputa contra Donald Trump de uma maneira que é legitimada pelo partido. Por outro lado, o Partido Democrata, historicamente, tem uma capacidade de manutenção nas mídias, né, na mídia tradicional americana, mas por causa da situação de Joe Biden, a mídia americana sempre estava focado na sua idade ou na possibilidade de uma doença cognitiva. A maneira de Kamala Harris de atacar agora Donald Trump, de tentar se portar como, de fato, candidata, é uma tentativa de colocar não só ela, mas os democratas, mais uma vez, na mídia principal e tirar o foco de Donald Trump da tentativa de assassinato e colocá-la agora como a estrela dos próximos 15 minutos. Se ela não fizer isso, ela não consegue o seu objetivo principal, que é levar para as urnas candidatos, principalmente de origem afrodescendente, minorias, e que não queriam votar nem Trump nem Biden. Mas ela pode, sim, tentar fazer com que essas pessoas saiam de suas casas, façam campanha e votem por ela. Então, tem todo um objetivo de uma nova campanha iniciando por causa desse discurso. Professor Igor, a pergunta agora de Dora Kramer. Dora. Boa noite, professor. Caso a Kamala Harris venha realmente ser, como parece, né, tudo esse rio parece estar caminhando para o mar, ser confirmada a candidata, na sua opinião, qual seria a escolha ideal de vice? Só o atributo de ser daquele de um dos estados pêndulo, a questão de gênero, como a escolha da governadora de Michigan, se não me engano. Qual seriam os atributos? Qual é a escolha ideal? Boa noite, Dora. É um prazer estar falando com você. Bom, respondendo sua pergunta, esse é o grande questionamento. Qual é a escolha ideal? Do meu ponto de vista, ela vai procurar um homem branco, provavelmente com mais idade do que ela, mais experiente e com raízes profundas no Partido Democrata. A ideia é de que a parte mais longe da esquerda do partido, né, pessoal mais ligado ao centro do Partido Democrata, alguém que tenha uma ligação um pouco mais conservadora que ela, que possa, sim, atrair alguns eleitores que podem estar inclinados a votar em Donald Trump ou têm uma visão bem mais conservadora em estados do Sul, mas que um vice com essas características, e lembrando, homem branco, por ser algo bastante conservador, algo que tem uma visão clássica americana e que faça o contraste com ela, para que, de fato, eles possam somar algo na sua campanha. Procurar mais uma mulher, mais com algum background de minorias, isso não iria aumentar a sua capacidade, capilaridade política. Então, ela deve procurar alguém, sim, de estados pêndulo, eu acho que isso é fundamental,
mas provavelmente branco, homem, com mais idade e com uma visão mais voltada ao centro em questões tradicionais, como abortos, a questão das armas, a questão da imigração, e que possa ser uma espécie de ajuste que talvez possa, sim, trazer eleitores que têm simpatia por Donald Trump, mas se tivesse um candidato que não fosse Biden, votariam democratas. Então, eu acho que a estratégia vai ser por aí. Você agora, Nelson Kobayashi. Professor Igor, boa noite, é um prazer falar contigo. Como o senhor avalia o silêncio de Barack Obama até esse momento? Que ele teria tamanho, ex-presidente, para fazer uma indicação, uma manifestação de predileção por algum nome e até o momento não falou nada sequer em relação ao nome da Kamala Harris. Você acredita que ele se sentirá pressionado em algum momento pelo fato dela também ser negra, também ter essa relação, família de imigrantes, e ele ter sido o primeiro presidente com essas condições? Você acha que ele vai se sentir pressionado para aderir à campanha de Kamala Harris e também de endossar o seu nome? Boa noite, Nelson. Prazer falar com você também. Olha, do ponto de vista de bastidores na política americana, o que se diz é que, de alguma maneira, Barack Obama era o representante das marionetes. Ele que puxou um pouco a pressão de vários políticos do Partido Democrata, inclusive Nancy Pelosi e outros senadores, para pressionar a desistência de Joe Biden. E, aparentemente, o presidente Biden está bastante chateado e sua equipe com essa capacidade que Obama pode ter feito para retirá-lo, ou aumentar a pressão para retirá-lo do páreo. Por outro lado, não ter se manifestado por Kamala Harris significa que ou ele não confia em Kamala para ser a candidata, ou ele tinha seu próprio candidato ou candidata e, por algum motivo, ele não conseguiu emplacar. Agora, apesar dos ex-presidentes americanos serem bastante livres de fazerem suas próprias decisões, eu acredito que se a disputa se tornar bastante forte, aquela coisa dos estados pêndulos de um ponto e meio, eu acho que a gente pode ver não só ele, mas também outros presidentes entrando na disputa para tentar não eleger Donald Trump. Eu acho que o objetivo não vai ser eleger Kamala Harris, mas impedir que Trump tenha um segundo mandato. Pois é, professor, uma campanha Trump-Biden é uma e uma campanha Trump-Kamala Harris seria uma outra campanha. O que a possível indicação dela impõe à campanha de Donald Trump, professor? Bom, Trump estava no momento, do ponto de vista político-eleitoral, saindo de um atentado, com toda a mídia focada nele, a ideia de transformá-lo num herói americano que daria o sangue pela sua própria nação. Isso continua a existir, obviamente, até mesmo os processos judiciais que ele tem, ninguém mais fala nisso na mídia. Porém, o grande questionamento agora é Kamala Harris. Qual vai ser a sua bandeira de campanha? Do ponto de vista de economia, ninguém sabe exatamente qual seria o seu grande plano econômico. Ela vai simplesmente continuar o que Joe Biden estava fazendo? Existiam muitas críticas sobre o grande endividamento dos Estados Unidos, se isso seria um risco ao dólar. O ponto principal é que grande parte dos representantes da sua campanha, os gerentes de campanha, responsáveis regionais, são os mesmos de Joe Biden. Isso significa que o tom da campanha pode ser muito parecido. Agora, fazer uma campanha contra um candidato mais velho, um candidato com claros problemas cognitivos é uma coisa. Fazer uma campanha contra uma mulher negra, mais jovem, com um espírito de guerra maior, muda um pouco a situação e faz com que o candidato, entre aspas, velho agora, seja Donald Trump. Então, acho que a campanha de Trump vai mudar radicalmente o que vai fazer, como vai atacar Kamala Harris, vai tentar colocá-la como a culpada da imigração, mas, obviamente, ao meu ponto de vista, é uma nova campanha a partir de agora. Se era uma nova campanha depois do atentado, agora, mais uma vez, é uma outra campanha. Entretanto, até termos o vice-presidente, a campanha não está completa. E, professor, só mais uma questão. Kamala Harris surgiu
né, ganhou a eleição junto com o Joe Biden. Ela teve muito destaque, a gente aqui no Brasil ouviu muito falar sobre ela, mas de repente ela assumiu, inclusive conversando com brasileiros que moram nos Estados Unidos, para eles também ela assumiu. Ou será que ela foi sumida, vamos dizer assim, usando uma expressão? O senhor acha que ela agora, se colocando, ela volta à tona com uma força maior? E por que ela assumiu nesse período? Por que ela foi escanteada, se é que isso é verdade? Eu não acredito que ela foi escanteada. Eu acho que, de uma maneira geral, os vice-presidentes americanos têm uma visão muito mais comedida do que o que acontece aqui no Brasil, principalmente os últimos, se a gente falar de Hamilton Mourão ou até mesmo Michel Temer durante o governo de Dilma Rousseff. Entretanto, é importante dizer que ela ficou, sim, responsável por grande parte da política migratória que não foi exitosa. E como os Estados Unidos, basicamente, viveu uma recuperação de crise, a situação do Afeganistão, que foi caótica, e entrou, basicamente, dentro de 2 conflitos internacionais, ficava muito difícil Kamala Harris ter algum tipo de participação mais forte dentro do governo. Lembrando que política externa é um assunto diário na política americana. Todo mundo fala sobre guerra, tanto na Ucrânia quanto em Israel, e isso fica longe das visões do vice-presidente. Então, eu não acredito que ela ficou totalmente escanteada. Entretanto, depois que Joe Biden, de fato, mostrou que havia maiores problemas cognitivos, o que nós estamos assistindo dia a dia foi um aumento da sua participação, isso é claro. E depois que ela foi escolhida como presidente, mostra que Joe Biden não tinha uma outra opção, até porque se fosse escolhida uma outra candidata, ela mesmo e próprio presidente Joe Biden não teriam como defender sua própria gestão. Então, o fato dela ter sido escolhida significa que, de alguma maneira, ainda é possível dizer que foi uma gestão exitosa e que isso diminui a capacidade de crítica dos republicanos. Um outro candidato colocaria os 4 anos totalmente por água abaixo. Professor Igor Lucena, de Relações Internacionais, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. Grande abraço, até a próxima, professor. Muito obrigado e até a próxima.